Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a jornada espiritual. Mas pense nisso não como um caminho incerto, e sim como um verdadeiro mapa para uma união mais profunda com Deus. E o mais legal é que esse mapa já foi traçado, sabe? Pela sabedoria de grandes místicos da fé cristã. Então vamos juntos explorar essa rota. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. O que significa de verdade alcançar a tal perfeição espiritual? Soa como algo impossível, né? Quase inatingível. Mas talvez o jeito que a gente entende essa palavra esteja um pouco fora de foco. E aqui está o ponto que vira a chave de tudo. Perfeição, para esses místicos, não tem a ver com nunca errar, com ser impecável. Tem a ver com a plenitude do amor. É sobre desenvolver ao máximo as virtudes que nos conectam com Deus. É um processo de crescimento e não de ausência de falhas. A boa notícia é que a gente não precisa inventar a roda. Gigantes da espiritualidade, como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, já deixaram esses mapas bem detalhados para nós. É seguindo os passos deles que a gente vai entender essa jornada tão transformadora. E o primeiríssimo passo nessa jornada toda começa com uma decisão fundamental, que é a de sair da superfície e buscar uma vida interior de verdade, uma vida profunda. Os místicos têm um nome para esse momento de virada. É a segunda conversão. É quando a pessoa para de buscar só as coisas boas da fé, sabe? Aqueles consolos, as sensações gostosas, e passa a ter um compromisso real com a vontade de Deus. Mesmo que isso custe, mesmo que tire da zona de conforto, é a luta para valer contra o egoísmo. E essa comparação aqui, olha, é muito clara. De um lado, o principiante, que ainda está muito focado em si mesmo. A motivação dele vem do que ele sente. Do outro lado, quem já passou por essa segunda conversão, os chamados aproveitados. A motivação aqui é outra, é o amor puro por Deus. O foco sai do eu e vai para Deus. A mudança de perspectiva, como se pode ver, é total. E São João da Cruz, um dos nossos guias, dá um nome para esse processo: purgação passiva do sentido. Pode parecer um nome técnico, mas a ideia é simples. Ele está dizendo que aqui começa uma fase nova, a via iluminativa, que é quando a luz para entender as coisas de Deus começa a brilhar mais forte. Essa purgação, então, nos leva por um dos conceitos mais famosos e talvez um dos mais mal compreendidos da teologia mística, as noites escuras. E olha, longe de ser um abandono de Deus, elas são, na verdade, um abraço dele para nos purificar. Basicamente, a noite escura é uma prova. Uma prova que dói, mas que é super necessária. É um tempo em que o próprio Deus, de forma ativa, nos ajuda a nos livrar de tudo aquilo que a gente se apega e que não é Ele, seja um consolo, uma ideia ou até mesmo orgulho espiritual. E qual o objetivo? É simples: abrir mais espaço para Ele na nossa vida. E os místicos falam que existem dois tipos principais, viu? A primeira é a noite do sentido. Ela mexe com nossos apegos mais de fora, tipo o gosto por uma oração específica, a necessidade de sentir alguma emoção. Já a segunda, a noite do espírito, essa vai bem mais fundo. Ela vai purificar a nossa mente, nossa vontade, atacando a raiz do nosso orgulho. Tá, mas como é que a gente sabe se alguém entrou nessa fase? São João da Cruz nos dá 3 sinais bem práticos. Primeiro, uma secura, uma aridez que não passa. Nada parece consolar, nem as coisas de Deus, nem as do mundo. Segundo, mesmo com essa secura, a pessoa não para de pensar em Deus, com uma preocupação de não estar servindo a Ele direito. E terceiro, o jeito antigo de rezar, de meditar, simplesmente para de funcionar. Certo, mas como é que se atravessa essas noites e se continua a jornada? Bom, é preciso de ferramentas. E as ferramentas, nesse caso, são as virtudes. Elas são a estrutura de toda a vida interior. E essa imagem aqui é fantástica para a gente entender. Pensa na vida espiritual como um templo, uma construção. A humildade é o alicerce. Sem ela, tudo cai. A fé e a esperança são as paredes bem firmes que sustentam. As virtudes cardeais, como prudência, justiça, são as dobradiças, que fazem tudo funcionar direito. E lá no topo, coroando tudo, a cúpula, a caridade, o amor. É ela que une e dá sentido a toda essa estrutura. Vamos olhar com calma para o fundamento, a humildade. Não é sobre se sentir para baixo, se achar um lixo, não. É sobre enxergar a realidade como ela é. É reconhecer que sozinhos a gente é limitado e que tudo de bom, toda a capacidade que a gente tem, na verdade é um presente de Deus. E São Tomás de Aquino dá uma dica de ouro para a gente viver a humildade na prática. É mais ou menos assim: olhe para si,
para aquilo que vem só de você, suas falhas, seus limites. Agora olhe para o outro e tente ver o que ele tem que vem de Deus, os dons, as qualidades. Quando a gente faz essa comparação, a humildade simplesmente acontece. E agora, a gente chega na cúpula, no eixo de tudo, a caridade. E é muito mais do que só ser bonzinho. É um amor que vem do alto, que faz a gente amar a Deus acima de qualquer coisa. E por causa desse amor, como consequência, a gente passa a amar o próximo. Sem essa caridade, todo o resto da construção espiritual perde o sentido. Então, depois de passar pelas purificações, de crescer nas virtudes, a alma vai se aproximando do grande objetivo de toda essa jornada, a união transformante com Deus. E aqui tem um ponto importantíssimo. O topo da montanha espiritual não é ter visões, êxtases ou fazer milagres, não. O sinal verdadeiro da santidade é ter uma união de amor com Deus que é estável, que é constante. E isso aparece como? Em virtudes vividas de forma heróica no dia a dia. Santa Teresa de Ávila tem uma metáfora incrível para explicar como a oração evolui. É como regar um jardim. No começo, dá um trabalhão. É como tirar água de um poço, balde por balde. Depois, fica mais fácil, como usar uma nora. Daí, a água vem de um rio e faz quase todo o trabalho. E no final, bom. No final, é como a chuva que vem do céu. A alma só se abre e recebe a graça. Ela não produz, ela acolhe. O nome técnico para esse estado final é deificação. Calma, não quer dizer que a pessoa vira Deus. Quer dizer que ela participa da vida de Deus de um jeito tão perfeito, pela graça e pelo amor, que ela se torna um reflexo nítido da santidade e do amor dele aqui no mundo. E a gente termina com essa frase paradoxal e poderosíssima de São João da Cruz. Para vir a ser tudo, não queira ser algo em nada. O caminho místico inteiro está resumido aqui. É o esvaziamento do ego, dessa vontade de ser alguma coisa por conta própria, para poder ser preenchido pelo tudo que é o próprio Deus. Uma ideia para a gente levar e refletir por muito tempo.